Deixa eu ver sua alma, a epiderme da alma, superfície calma. Olá, é um prazer enorme estar aqui na Rede Vida, começando mais um programa Mundo Melhor. Muito bom entrar na sua casa, conversar com você, com a sua família. Esse programa tem esse objetivo de ser bem alegre, de trazer temas que façam com que a convivência familiar seja mais legal. Aliás, vamos ouvir um pouquinho mais a nossa banda. Easy, fique sem nem razão ou não. Acredite. Mas olha, apesar de nós acreditarmos que é possível fazer um mundo melhor, apesar de nós acreditarmos na importância, né, de fazer com que a gente faça você sorrir, você conviver melhor aí na sua casa, nós precisamos trazer temas também que são chocantes para que a gente reflita no que nós podemos fazer para melhorar essa situação em que nós vivemos. Tem alguns dados aqui que eu queria passar para vocês que são assustadores. Alguns nós conhecemos, outros nem tanto, mas basta pesquisar. Olha, por dia, 355 crianças são vítimas de violência no Brasil. Quer dizer, todos os dias, 355 crianças são vítimas de alguma violência no Brasil. Por dia, 10 mulheres morrem vítimas de crimes passionais. Então, hoje, infelizmente, 10 mulheres estão morrendo por problemas de crimes passionais, né? Crime passional é crime de alguém que mata em tese por amor. Também, a cada 2 minutos, 5 mulheres são espancadas no Brasil. A cada 2 minutos, 5 mulheres são espancadas no Brasil. 70% dessas mulheres sofrem esse tipo de espancamento do seu marido, do seu companheiro, dentro de casa. O programa de hoje vai falar desse assunto que é muito sério, que é a questão da violência. A gente acompanha, o assunto de violência está presente no dia a dia dos jornais, há muitos programas de televisão que falam sobre isso, a tese tentando explicar as razões da violência. Será que o ser humano ele nasce violento? Será que por alguma razão a gente que não nasceu violento fica violento? Quando a gente acompanha todos esses crimes, a gente fica pensando, quem é que errou nisso? O Estado errou, a família errou, a sociedade errou, o que aconteceu? É algum problema interno da pessoa que a leva a ser assim violenta? Você que é pai, que é mãe, seu filho vai para a escola, você fica preocupado de saber se ele vai sofrer algum tipo de violência ou não. Há casos de maus tratos com crianças, de crianças que são vítimas de violências sexuais dentro de famílias em que o pai pode ser o agente da violência e a mãe não sabe disso. E o filho ou a filha não contam para a mãe isso. Então, o assunto da violência é um assunto que nos incomoda a todos. E a gente convidou algumas pessoas que entendem do assunto e pessoas que sofreram, de certa forma, sobre esse problema, esse tema, essa questão da violência. Quero agradecer aqui a presença do Dr. Francisco Sembranelli, que é promotor de justiça de São Paulo, grande promotor, a gente vai conversar um pouco com ele, vai ver as opiniões dele sobre isso. O Dr. Leandro Bittencourt Cano, que é juiz de direito, também acostumado a essa temática de violência, a julgar, né, júris importantes do nosso país. Nós convidamos o Márcio Nakashima, que é irmão da Mércia, uma história que a gente acompanhou, uma história de muita dor, de sofrimento, também de violência. Convidamos aqui a família de um jovem assassinado na porta de casa, na porta do prédio, a família do Victor Deppmann, o pai José Valdir, a mãe a Marisa e o Vinícius. A gente vai bater um papo com eles também. O Davi, que é o ciclista que estava andando lá na Avenida Paulista, que foi uma outra cena chocante, a gente acompanhou isso, né, que foi atropelado, pegaram o braço do Davi, jogaram no rio, depois a gente viu todo o comentário do Davi com relação ao que ele sofreu. A gente convidou a doutora Cilei Santos Bitu, que é psicóloga e é especialista em tratar pessoas vítimas de trauma da violência, enfim. Todo esse pessoal está aqui hoje para nos ajudar, para refletir junto com a gente, mais as pessoas que vieram aqui, depois eu apresento um pouco, né, os educadores que nós temos aqui, para que a gente possa conversar um pouco sobre esse fenômeno violência. Eu quero começar aqui com o doutor Francisco Sembranelli. Obrigado pela presença, doutor. Eu que agradeço. O senhor está acostumado a fazer júri, né? E no júri, para as pessoas compreenderem um pouco mais em casa, só vão casos de atentado contra a vida, né? São os crimes intencionais contra a vida, né? Basicamente, nós temos o Tribunal do Júri no Brasil julgando casos de homicídio, sejam eles consumados ou tentados. Acredito que seja a grande maioria nos tribunais do júri espalhados aí por esse Brasil
imenso. Então, é um universo bastante rico. Quantos júris, mais ou menos, o senhor fez até hoje? Eu já participei de 1.300 júris, aproximadamente. 1.300 júris. Quando você está estudando um processo, analisando, né, o promotor público ele é o defensor da sociedade, né? Então o senhor vai ali para defender a parte que morreu ou que foi enfim, o homicídio, a tentativa de homicídio. Quando o senhor vai estudando, tem um perfil do criminoso, assim? Não, Gabriel, eu acredito que ninguém nasce já violento. Senão nós teríamos uma divisão aí proporcional em países bastante populosos no mundo e que nós sabemos que a violência não é tão assim exagerada como no Brasil. Existe uma série de fatores que levam a criminalidade a crescer numa proporção absurda e ela tem crescido bastante. Eu cito um caso específico que concorre para esse aumento, é o consumo de drogas. Há algum tempo atrás nós não tínhamos essas drogas tão poderosas como temos hoje, e esse consumo acaba levando o cidadão a transgredir de uma maneira um pouco mais presente e um pouco mais violenta. Então, é um dos fatores. Existem outros tantos que explicam essa crescente onda de violência. Nós teríamos que levar talvez dias para discutir todas essas causas. Mas é uma situação realmente alarmante. Esses dados que você trouxe apavoram qualquer cidadão de bem, e nós temos que lidar com isso. É um universo bastante problemático. Geralmente, o agente da violência, né, o réu que vai para o júri, ele tenta se desculpar com quais que é muito diversificado. Latrocínio, por exemplo, não vai para júri, né, porque a intenção é o patrimônio, Isso. então é o atentado contra a vida. Mas que justificativas o senhor encontra mais? Bom, basicamente, os réus eles se defendem no tribunal do júri, seja negando a autoria ou invocando alguma excludente de ilicitude, basicamente a legítima defesa. A verdade é que todos que lá se encontram são inocentes, sob a sua própria ótica. Todos apresentam uma defesa nesse sentido. A função do promotor é colher provas, reunir elementos suficientes que indiquem a responsabilidade penal daquele indivíduo. O promotor não tem obrigação de pedir a condenação, é muito importante que isso fique claro. As pessoas acham que o promotor é aquele que acusa. Na maioria das vezes nós acusamos, mas o promotor é de justiça. Nós não só podemos, como devemos sustentar até a absolvição do réu quando não conseguimos reunir provas de que ele é culpado ou ele é, de fato, inocente. Mas, basicamente, a defesa que eles fazem é sempre negar a autoria ou invocar uma circunstância que exclui o crime. E tem aqueles que tentam justificar, alegando, por exemplo, um homicídio privilegiado, que foram provocados injustamente pela vítima e reagiram no meio dessa turbulência emocional que eles se viram incursos, né? A verdade é que ninguém quer pagar pelo que fez e todos invocam a inocência. Nós tentamos aplicar a lei em benefício da sociedade, e a sociedade tem se mostrado bastante sensível a esses casos emblemáticos, basicamente aqueles que chamam a atenção do povo, levados a julgamento popular. Eu acredito que praticamente todos resultaram em condenações. Agora, alguns juristas defendem o fim do tribunal do júri, né, porque fala que no tribunal do júri a emoção às vezes fala mais forte do que a razão, nos outros casos é o juiz togado, né, que vai lá e julga. Nesse caso são iguais, né, o povo julgando um crime do povo. O senhor é de qual tese aí? Bom, eu sou bastante suspeito, porque eu atuo no júri há mais de 2 décadas e aprendi a compreender a instituição, entender a beleza, né, da participação do povo na distribuição da justiça. Esses que criticam, né, que são, na minha opinião, estranhos ao Tribunal Popular, eles ainda não tiveram o contato suficiente para formar um juízo de valor a respeito da beleza e da grandeza da instituição. É possível, sim, fazer justiça. Ali são 7 cidadãos oriundos das diversas categorias, camadas sociais, cada qual trazendo a sua própria experiência. Nós temos ali um universo bastante grande, psicólogos, engenheiros, profissionais liberais, donas de casa, pessoas que têm um entendimento, uma compreensão, acabam acompanhando a discussão de matéria jurídica, né? Basicamente se discute isso. Claro que nós temos algumas manifestações teatrais no Tribunal Popular, isso faz parte
da própria essência do júri que existe aí há quase 200 anos no Brasil. E nós podemos extrair, eu pelo menos dentro da minha experiência, posso extrair que é possível sim fazer justiça no tribunal do júri, e nós não só temos que manter a competência do júri, como ampliar, quem sabe para apreciar esses delitos aí de repercussão que envolvem políticos, quem sabe o povo aplicando justiça, nós conseguiremos um resultado um pouco mais satisfatório. Vamos pegar o doutor Leandro, começando, até aproveitando a história do Tribunal do Júri aqui, o papel do juiz no Tribunal do Júri é presidir e fazer com que tudo corra na normalidade, né? O senhor tem uma percepção assim de tendência de um perfil de jurados mais de absolver ou mais de condenar no júri? Mulher absolve mais, ou homem condena mais, ou matemático condena mais, sociólogo absolve mais, tem isso? Então, Chalita, eu tenho 15 anos de carreira, 10 anos de uma vara especializada de tribunal do júri, presidi aproximadamente, não tenho os números exatos, mas aproximadamente 2.000 júris em toda a minha carreira. E essa pergunta é difícil. E digo isso porque nós não sabemos o que se passa na cabeça dos jurados. Muitas vezes, nós juízes nos deparamos com situações em que sequer provas são produzidas durante a instrução plenária. E esse julgamento ele se resume a letras mortas de um processo, onde essa retórica vazia, onde a boa oratória acaba levando ou a uma condenação ou a uma absolvição. Me permite só também complementar, e isso não quer dizer que eu seja um detrator do tribunal do júri, mas eu acho que nós temos, até do ponto de vista científico, um campo muito amplo para poder modificá-lo. Eu tenho uma teoria que eu gostaria que fosse aplicada no Brasil, eu sou um inovador, vamos dizer assim, de aplicar um sistema escabinado, de misturar essa composição dos juízes leigos, do povo, com um magistrado togado, participando 3 ou 7 pessoas, um juiz togado e 6 pessoas do povo, e isso existe em outros países espalhados pelo mundo. Não sei, é uma forma da gente tentar melhorar o que já existe atualmente. Porque aqui cada um jurado não pode conversar com outro jurado, diferentemente dos Estados Unidos, né, em que os 12 têm que sentar numa sala e chegar a um consenso. Aqui não, um não pode falar com o outro, o voto é secreto, justamente, né? O voto é individual, o voto é secreto. O que eu sinto hoje dos jurados, cada vez mais, é que eles não veem a hora de emitirem os seus votos e saírem daquele local. Eles se sentem pressionados de ficarem ali. A concepção antiga do tribunal do júri, jamais o legislador iria imaginar que essas pessoas estariam julgando crime organizado, por exemplo, hoje. Lá em Guarulhos, eu julgo casos, claro, diversos casos de repercussão, mas eu tive casos relacionados a grupos de extermínio. Jurados chegavam até mim, doutor, eu não quero participar desse julgamento. Isso pode até parecer natural. Uma pessoa... Tem medo até, né? Claro, então, e agora, é bom uma pessoa julgar com medo? Essa é a pergunta que eu faço para todos que estão aqui, que queiram refletir sobre esse assunto. Agora, o senhor já chegou assim, a acabar um julgamento e, dependendo do resultado do jurado, você fala assim, que pena, cometemos injustiça hoje? Eu sempre respeitei e sempre vou respeitar qualquer decisão dos jurados, porque eu sei as dificuldades que eles enfrentam no dia a dia dentro de um tribunal do júri. Mas no meu íntimo, assim que termina, eu sempre converso com o promotor, com o defensor, falo, eu decidiria de uma forma tal, de uma forma Y ou X, alguma coisa do gênero. Eu passo a minha opinião no final do julgamento. O senhor já chegou a acabar, assim, algum que você tenha perdido, prevaleceu a tese da defesa, você falou assim, olha, cometemos injustiça aqui, ou não fizemos a justiça, né? Com certeza, isso faz parte do próprio sistema. Erros e acertos também fazem parte do universo do juiz togado. A sociedade vive se deparando com isso e vive criticando. Recentemente nós vimos o julgamento lá em Brasília do Mensalão, em que alguns tiveram uma opinião em um sentido e outros em sentido radicalmente antagônico. E todos fazendo parte do Supremo Tribunal, né? São os juízes da mais alta corte do sistema brasileiro. Porque então, o direito não é uma ciência exata, né? O direito é argumentativo. Claro, esse né? universo ele vai existir em qualquer país do mundo que tem a participação do povo
na distribuição de justiça. Você vai encontrar aqueles que se sentem intimidados e vai encontrar aqueles que participam e participam decisivamente, de maneira, se sentem até homenageados por terem sido escolhidos, de ocuparem uma das vagas do Conselho de Sentença, se sentem orgulhosos. Eu já tive jurado que me abordou no corredor, no final do julgamento, para saber por que eu o recusei. Ele ficou extremamente ofendido, e nós podemos recusar Por que você recusa peremptoriamente. alguém, geralmente? Depende do caso. Nós estamos falando, você mencionou há pouco sobre quem julga melhor, quem julga pior, se o matemático é bom, é ruim. Existem alguns, claro, jurados que nós evitamos, outros nós aceitamos, mas isso é muito um pouco de superstição, um pouco de folclore do tribunal do júri. Por exemplo, os advogados eles costumam dizer que o jurado oriental ele não é bom jurado para a defesa, porque ele tem Tendência assim, de uma acusar, visão, né? é uma visão extremamente fria do episódio, né? Os promotores costumam dizer que gerentes de banco, por exemplo, são excelentes jurados, excelentes, porque eles estão acostumados a decidir. Se você pede um empréstimo no banco e não paga, ele vai te executar exatamente porque senão a instituição vai falir. Tá, então ele vai te executar. Não adianta você chorar, ele vai E adotar as mulher e homem providências tem alguma cabíveis. diferença? Não, eu não vi. Para usar de um exemplo, no caso Isabela Nardoni, eu até achei engraçado um programa de televisão que fez uma espécie de roda viva, né, antes, e depois eu assisti esse programa para saber exatamente quais jurados o promotor deveria aceitar para aquele julgamento e quais a defesa deveria aceitar. E exatamente o que eles disseram, eu fiz o contrário, porque a minha percepção daquele julgamento era outra. Então, claro, existem sessões, por exemplo, em que alguém com antecedente grave por violência, você falou de violência doméstica contra a mulher há pouco, aquele que tem um histórico de violência contra a mulher, é claro que, ao ser julgado por um crime doloso contra a vida, nós tentaremos inserir no Conselho de Sentença mulheres, porque elas também vão se sentir... Vão se identificar. Vão né? se identificar, vão prestar solidariedade. Isso faz parte do júri, se existe em qualquer lugar do mundo. E eu não vejo problema algum. Acredito que é possível se extrair uma decisão justa e compatível com o interesse social. Bem, a gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta, vamos continuar esse bate-papo aqui e conversando com os outros convidados também sobre esse tema violência. Fiquem ligados. Não estou disposto a esquecer seu rosto de vez. E acho que é tão novo